Ei, chegou a hora de nós fazermos aquela revisão da nossa aula que nós estamos falando sobre países latino-americanos. São países latino-americanos, nós já vimos aí como se caracteriza, como eles tentam se unir para se fortalecer, porque a América não é para amador, a América tem que ter profissionalismo. Quem não aguenta, bebe leite. Vamos lá, na tela para vocês que nós estamos na aula 20.2. Eu, professor Beto, estarei trabalhando com vocês essa revisão da nossa aula. A origem do termo América Latina, nós temos uma de 1836, outra de 1856. A de 1836, Michel Xavier mencionou o termo América Latina durante uma missão diplomática feita aos Estados Unidos e ao México. Só que a expressão América Latina, ela vai ser utilizada pela primeira vez pelo filósofo chileno Francisco Bibal. Tá? Então, é chamada América Latina. E o que é essa América Latina? A Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe consolidou o uso dessa expressão. E a América Latina é basicamente países que falam a língua hispânica, e a língua derivada do latino. Nós temos aí do latim, nós temos o português, o espanhol, o francês, que são línguas que falam derivado do latim. E esses países se consolidaram enquanto América Latina, ok? A busca de integração remonta à independência da América hispânica e brasileira ou à criação de uma confederação de nações latino-americanas aí. Na independência, que começa ainda no século XIX, no início do século XIX, esses países, ao se tornarem independentes, eles tentam se consolidar e fazer uma confederação de nações latino-americanas. Só que não dá muito certo, não. Os interesses antagônicos não vão consolidar essa união, não. E o comércio internacional, e com o senso de pan-americanismo, devido aos Estados Unidos da América aqui, ó. E os Estados Unidos sempre tentando dominar a América Latina. Só é nós olharmos o grande porrete lá, quando Roosevelt tenta fazer o controle da América Central e da América Latina. Apenas em meados do século XX, lá para a metade do século XX, que organizações exclusivamente latino-americanas vão ser criadas. Então, demorou mais de um século para se fazer essas organizações. Enquanto isso, os Estados Unidos comendo por todas as beiradas. Os Estados Unidos, quando vi que no meio do século XX eles estavam se organizando, ele começa a financiar golpes civis e militares de ditaduras que se formam na América Latina. Aí aqui, esse quadro que eu mostrava para vocês, do que era a União das Nações Sul-Americana, a Comunidade Andina das Nações, a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, o Mercosul, o Comitê Intergovernamental Coordenador dos Países da Bacia do Prata. Então, eles tentam se organizar, às vezes de forma ampla, às vezes de forma muito regional, para se fortalecer economicamente. Na América Latina, nós não temos hoje conflitos que sejam preocupantes, que possam levar a uma guerra. Mas nós temos alguns conflitos internos de ressurgimento de disputa de fronteiras, em troca de farpas entre presidentes, que coloca a América do Sul em estado de alerta. Um exemplo é a Bolívia, que perdeu a sua saída para o Pacífico. Até hoje a Bolívia tenta reivindicar a sua saída para o Pacífico. O Chile toma da Bolívia a saída para o Pacífico. Não existe hoje nenhuma guerra entre os países da América Latina, mas isso não significa que não haja disputa entre esses países. Há uma disputa grande. Dei o exemplo da Venezuela, que tenta disputar ali com a Guiana. O último conflito armado internacional da América Latina ocorreu em janeiro e fevereiro de 1995 entre o Peru e o Equador, quando eles disputaram lá a Cordilheira do Condor. Foi o último conflito armado. Bem, mediante a essa revisão,
Eu gostaria agora que vocês fizessem atividade, que eu já volto para corrigir com vocês. Vamos lá? América Latina, Sul-Americano, América Central. O continente americano ele é dividido em 3 partes. Nós temos a América do Norte, a América Central e a América do Sul. O Brasil, no caso, faz parte da América do Sul. Só que essa divisão, ela não é só uma divisão geográfica. Ela é uma divisão social e uma divisão econômica também. Por quê? Porque nós vamos perceber que países que estão na América do Sul e na América Central, eles são menos desenvolvidos socialmente e economicamente do que os países da América do Norte. Nós estamos falando do Canadá e dos Estados Unidos, propriamente dito. Então, são países que tentam se consolidar. E esses países, eles receberam uma denominação política, geográfica e cultural também de América Latina. E essa América Latina, ela está com o seu processo enraizado dentro da luta contra a pobreza. Fizeram muito tempo parte do terceiro mundo, quando tinha essa divisão, a bipolarização, de um lado os Estados Unidos, do outro lado a União Soviética, e aqui nós vamos perceber esses países como terceiro mundo. Então, nós temos esse contexto social acontecendo dentro da América Latina, e esses países tentando se fortalecer para brigar economicamente com os Estados Unidos. Os Estados Unidos tentou dar um golpe, criar a ALCA, a Área de Livre Comércio das Américas, e controlar a ALCA seria um grande controle, que a ALCA iria se tornar um grande bloco econômico. Essa era a visão que iria se transformar a ALCA. O Brasil não assina a ALCA e outros países da América Latina não assinam a ALCA. E com isso o Brasil tenta se fortalecer enquanto Mercosul. Se não bastasse, o Brasil ainda entra na criação dos BRICS. Aí que os Estados Unidos ficou muito perturbado. E hoje vários países, não só da América Latina, mas vários países do mundo tentam entrar nos BRICS, porque os BRICS é Brasil, Rússia, Índia, China e South África, África do Sul. São os 5 países que formam os BRICS. E hoje nós temos a entrada de outros países de forma mais, não de papel principal, mas de coadjuvante ali, tentam entrar no BRICS. E hoje quem preside o BRICS, o Banco do BRICS, é a ex-presidente do Brasil, Dilma Rousseff, que está presidindo o BRICS. Então você vai ver o Brasil se fortalecendo economicamente internacionalmente. E hoje o Brasil que tem a batuta por ser o país com a melhor economia da América Latina, de controle da América Latina. Hoje uma palavra do Brasil, ela faz muita diferença para internacionalmente do que se pensa sobre a América Latina. Recentemente o Brasil condenou a prática de se mostrar antidemocrática da própria Venezuela, que está em processo eleitoral e se mostrou dentro de uma prática não tanto democrática. Venezuela ficou muito chateada com o Brasil, porque era parceiro econômico do Brasil e tudo, ficou muito chateado, mas aceitou. E aí nós temos aqui a Argentina que tivemos uma eleição conturbada na Argentina, e essa eleição da Argentina leva uma extrema-direita da Argentina que tenta fazer um corte de relações com o Brasil, mas a Argentina sabe que hoje a economia dela, sem o Brasil, ela se enfraquece mais ainda e entra numa crise muito mais profunda. Muito mais profunda. E a América Latina, ao se fortalecer, ela se autoprotege. É por isso que hoje os países eles não podem brigar da América Latina. A Argentina querer brigar com o Brasil é uma burrice muito grande. Esses países eles têm que se juntar para se fortalecer, para enfrentar o grande poderio que é os Estados Unidos. Mas vamos na nossa atividade aí, que eu tenho atividade para vocês. Vamos lá. Região do continente americano que engloba os países onde são falados primordialmente a língua românica, derivada do latim.
no caso o espanhol, o português e o francês. Visto historicamente, a região foi maioritariamente dominada pelos impérios coloniais europeus, como o Império Espanhol e o Império Português. Estamos falando de quem? Da América Latina, da América Central, da América do Sul, da América do Norte ou da América Andina? Chão do continente americano que engloba países onde são falados, primordialmente, o latim. E aí, alunos? Vem cá comigo. Nós estamos falando, eu quero que vocês percebam que nós estamos falando desses países, dessa organização. Nós não estamos dividindo a América entre a América do Norte, América Central e América do Sul, não. Nós estamos falando dessa organização, desses países que falam, porque existem países que falam francês, que falam português, que falam espanhol, que estão espalhados dentro das 3 Américas. Só para vocês terem uma ideia. Mas como eles são chamados, esses países? Eles foram denominados, tiveram uma denominação, que é o tema da nossa aula de hoje, que é justamente na tela para vocês, para nós vermos a resposta correta. É chamado de América Latina. Estamos falando da América Latina, que é a região do continente americano que engloba países onde são faladas, tá? Onde são faladas aí essas línguas aí, ó. São faladas primordialmente a língua românica derivada do latim, a América Latina. Vamos para a segunda? Para enfrentar o desafio dos conflitos mundiais no período da Guerra Fria e conter os conflitos no âmbito do hemisfério, foi adotado um sistema de segurança coletiva, o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, popularmente conhecido como Tratado do Rio de 1947. No ano seguinte, sob a direção de George Marshall, ou seja, em 48, o então secretário dos Estados Unidos, durante a 9ª Conferência Internacional Americana, transformaram a União Pan-Americana na atual Organização dos Estados Americanos, a OEA, que até hoje existe a OEA, tá? E os 21 Estados-membros se comprometeram a... O que se comprometeram esse Estado dentro da criação da OEA? Lembrando, nós estamos em plena Guerra Fria. Em plena Guerra Fria. Fortalecer o capitalismo na América dentro de uma igualdade? Entregar o domínio dos Estados Unidos a toda a força bélica da América Latina? Assinar a ALCA, Área de Livre Comércio da América? Colocar o Brasil como grande líder da OEA? Ou combater o comunismo na América? Vem cá comigo, meu aluno, por quê? OEA, Organização dos Estados Americanos. A OEA, quando ela é criada no contexto da Guerra Fria. E esse contexto da Guerra Fria, aqui no Brasil, nós tínhamos Eurico Gaspar Dutra governando o Brasil, muito aliado com os Estados Unidos, e esse contexto da Guerra Fria visava combater o comunismo. Lembra na aula passada que nós falamos até que o Congresso Nacional proibiu o Partido Comunista de operar no Brasil e foi cassado o mandato do Luiz Carlos Prestes, que depois o Senado simbolicamente devolve o mandato dele? Pois é. E começa aqui na América Latina um combate a esse comunismo e os Estados Unidos investindo dinheiro nesses países que iriam combater o comunismo aqui na América Latina. A OEA ela não tem um viés tanto econômico, porque não se queria que o Brasil se fortalecesse, se tornasse um grande líder, mas ela queria que o Brasil combatesse a entrada do socialismo dentro da América Latina. Na tela para vocês, a resposta correta é justamente a letra C, combater o comunismo na América. Vamos para a próxima? Se liga no Enem. A terceira. O varguismo. O varguismo está relacionado a quem? Getúlio Dornelles Vargas, é claro. O varguismo no Brasil e o peronismo na Argentina caracterizavam pela introdução de uma política de massa que resultou na configuração de uma nova cultura política na América Latina no século XX.
Assinale a alternativa que representa de modo correto as características comuns dessas experiências. Letra A. A configuração do Estado liberal tendo à frente um líder carismático. Letra B. A mobilização das massas por meio de propaganda política da maior autonomia dos sindicatos. Letra C. A ascensão desse governo por meio de um golpe de Estado que pôs fim a uma ordem política de natureza corporativa e autoritária. Letra D. O desenvolvimento de políticas econômicas de cunho nacionalista e que visavam a garantir maior autonomia internacional. Ou letra E. A introdução de uma política social que ampliou os direitos dos trabalhadores, mas restringiu a participação política? E aí? O que vocês acham? Pessoal, Getúlio Vargas, ele tenta desenvolver no Brasil um nacionalismo muito forte. Ou seja, ele tenta desenvolver uma política de independência internacional, dizendo o Brasil tem autonomia, o Brasil não precisa ficar dentro da batuta dos Estados Unidos. E isso se consolidou no Estado Novo e depois vai se consolidar com a presença de Getúlio Vargas, quando ele volta, depois do Eurico Gaspar Dutra, ele volta eleito presidente, que ele cria Petrobras e ele taxa as grandes fortunas lá, ele taxa a remessa de lucros das empresas internacionais para fora do Brasil, que ele limita a remessa de lucro. Então, isso ele mostrava uma autonomia. Era um cunho nacionalista o governo dele. E eu estou falando de Getúlio Vargas, que tem um governo muito parecido com o peronismo, que está sendo desenvolvido na Argentina. Tanto é que Perón ele era adorado. Depois nós temos Evita Perón, que se torna a mulher de Perón, que se torna uma figura emblemática na Argentina. E eles têm, claro que eles têm um governo populista, desse controle de massa, de chegar até o pobre, dos descamisados, o pai dos pobres, como Getúlio Vargas era visto, mas ele cria essa política nacionalista. Ele cria essa autonomia internacional. Então, por isso que a resposta correta aí é a letra na tela para vocês. É justamente a letra T, o desenvolvimento da política econômica de cunho nacionalista, o que visava garantir maior autonomia internacional. A 4 aí. Sobre os conflitos vividos na América Latina, é incorreto afirmar. O que é incorreto afirmar? Hugo Chávez fechou um canal de televisão na Venezuela, provocando protesto naquele país? Sim ou não? Fechou, gente. Fechou um canal. Hugo Chávez, ele tinha um lado um pouco democrático de governar a Venezuela. No Chile, Augusto Pinochet liderou um golpe e pôs fim ao governo democraticamente eleito de Salvador Allende? Sim, Augusto Pinochet tira Salvador Allende, que tinha sido um governo democrático, e nós vamos ter no Chile uma das piores ditaduras já enfrentadas na América Latina. Milhares de pessoas mortas. A Argentina teve uma das mais violentas ditaduras e extremamente se envolveu na Guerra das Malvinas em 1982 contra a Inglaterra. Duas questões corretíssimas, uma violenta ditadura também na Argentina e a Guerra das Malvinas em 82 também contra a Inglaterra, que foi, eles perderam as Malvinas para a Inglaterra. Letra D. O escândalo chamado Irã-Contras mostrou a interferência do governo norte-americano no destino da Nicarágua? Sim, aqui eles vão ver que o governo norte-americano dominava a Nicarágua sob a batuta de querer controlar não só a Nicarágua, mas vários países da América Latina. Entre a ditadura sul-americana, o governo de Alfredo Stolzer, no Paraguai, destacou-se como
a guerra ao contrabando que transformou aquele país numa potência produtiva mundial? Não, infelizmente, o Paraguai não se torna uma potência. Então, essa daí, a questão a ser marcada, que é o incorreto, é justamente a letra E. Olha aí material complementar para vocês. Pessoal, é importantíssimo que vocês assistam isso aqui. O dia que durou 21 anos. Fica comigo. Esse documentário que vocês, agora no final da aula, eu coloquei para vocês assistirem, ele fala da interferência norte-americana, do apoio ao golpe militar que foi dado ao Brasil. Então, um documentário importantíssimo para vocês se informarem do que foi, que nós vamos ser o assunto da nossa próxima aula. O que foi a ditadura militar no Brasil. E eu espero vocês na próxima aula. Até lá.